Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, demissão de Ramon Dias do Corinthians. A influência da entrevista do Memphis na zona mista depois da derrota para o Fluminense. E a escolha, aparentemente, de Dorival Júnior como novo comandante. E aí eu faço a pergunta, as críticas do Memphis casam com trazer Dorival Júnior como novo técnico? Vou debater sobre isso aqui no vídeo. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você baixar o Flash Score, você já sabe, é parceiro aqui do canal do VSR e me ajuda demais nos vídeos, no meu trabalho com acompanhamento de resultados em tempo real, classificação em tempo real, estatística de clube, estatística de jogador, jogos realizados, próximos jogos, tudo isso de graça no seu celular, você não paga nem para baixar, nem para usar. Vem no primeiro comentário fixado do vídeo, clica e faz o download do Flash Score. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de sexta-feira, bom feriado aí para quem é de feriado, aqui no canal do VSR é Trabalho, meu filho, para falar da demissão de Ramon Dias. Ontem, na hora do almoço, vários setoristas que cobrem o Corinthians já cravando que o Ramon Dias já estava demitido, era só questão de esperar o anúncio, e isso veio ali no finalzinho da tarde, o Corinthians confirmando que Ramon Dias não era mais o técnico da equipe. Na nota que o Corinthians solta, é curioso que a primeira coisa que a nota traz é o Corinthians dizendo que o diretor de futebol, Fabinho Soldado, o diretor remunerado, o diretor profissional lá do futebol, não tinha conversado... Opa, saúde! Não tinha conversado com nenhum... Saúde. Não tinha conversado com nenhum treinador. Porque as mesmas notícias que cravavam a demissão de Ramon Dias traziam a confirmação de que Dorival Júnior seria o novo treinador do Corinthians. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, 9h29 da manhã, não tenho nenhuma confirmação de que será o Dorival. Mas eu quero fazer aqui um exercício sobre analisando as críticas que o Memphis Depay fez e analisando o que o Dorival Júnior pode trazer para o Corinthians. Então vamos lá. Para mim, a demissão do Ramon Dias, ela foi sacramentada, ela foi definida pelas declarações do Memphis na zona mista depois da derrota de 2-0 do Corinthians para o Fluminense na Neoquímica Arena. E por que eu estou falando isso? Porque não faz muito sentido, depois do Ramon ser tão elogiado por todo mundo 20 dias atrás no título paulista, e ele ser demitido de forma rápida por causa de um resultado negativo. Aí você vai dizer, pô, mas não é um só e o Corinthians já tinha problemas. Lógico que o Corinthians tinha problemas. E eu falei várias vezes aqui, se você pegar os vídeos que eu analiso do Corinthians aqui no canal, você vê que eu falo que ele tinha vários problemas. Inclusive falo que as atuações do Corinthians na Libertadores de 25, as duas atuações contra a Universidade Central da Venezuela, um time semi-amador. A atuação lá em Guayaquil, foram 3 atuações inaceitáveis para um time como o Corinthians. Inaceitáveis. E o jogo que o Corinthians ganha na Neoquímica Arena, muita gente vendeu como um jogo bom, excelente. Não foi, foi um jogo ruim. Terminou com 2-0, quase que o Corinthians levou para os pênaltis, mas a execução não foi boa. Então, se você pega os 4 jogos que o Corinthians fez na atual Libertadores, 3 são inaceitáveis e 1 é no máximo regular. Mas, depois disso, tem a decisão do Campeonato Paulista. O Ramon Dias é demais elogiado por todo mundo, incluindo aí o presidente Augusto Melo e o Fabinho Soldado. Fabinho Soldado, você pega o que ele falou no pós-jogo do Ramon Dias, não é compatível com ele ser demitido 4 jogos depois por causa de um resultado negativo. E por que eu estou dizendo um? O que o Corinthians fez nesse brasileiro? Empatou com o Bahia fora, Corinthians jogando com um time de misto para reserva. O Corinthians teve uma ótima atuação contra o Vasco depois. Tudo bem que o time do Vasco era misto, mas a atuação do Corinthians foi muito boa. Tá? Funcionando, jogando bem e tudo.
Inclusive, teve 2 gols anulados, um deles bem questionável anulação e tudo mais. Então, assim, uma boa atuação. Depois perde para o Palmeiras, sendo muito dominado, é verdade, mas na prática, perdeu o Palmeiras com o mando do Palmeiras, não tem nada de absurdo disso, tomou um 2-0, poderia ter sido mais? Poderia, mas no fim foi 2-0. E aí sim, uma derrota dura, 2-0 para o Fluminense, em que o primeiro tempo é até ok, o segundo tempo é muito ruim. Então, assim, não tem muito sentido você sair de elogiar imensamente o trabalho do Ramon Dias e do Emiliano Dias 20 dias atrás, e repito, é verdade que o trabalho já tem problemas há muito tempo, ok? E você demitir de uma maneira sumária assim por causa de um resultado fora da curva aí. Os outros, bons. O empate com o Bahia fora, jogando com time misto, é bom. A vitória contra o Vasco foi muito boa. A derrota contra o Palmeiras não tem nada absurdo, muito pelo contrário. Mesmo o jogo tendo sido em Barueri. E aí, amanhece com todo mundo cravando que o Ramon Dias seria demitido. Rapidinho, fazendo uma análise. O trabalho do Ramon Dias no Corinthians foi bom. Ponto. Bom, sem empolgação. Por que eu estou dizendo isso? Você pegar um clube como o Corinthians, numa fase financeira terrível, dentro da zona de rebaixamento, como foi o que pegou o Ramon, 17º. Tudo bem que ele recebeu reforços, ok. Muitos desses reforços ele indicou, ele e o Emiliano indicaram, como por exemplo o Carrilho, o Martínez. Então assim, você tem o reforço e você conseguir sair dessa situação, um time como o Corinthians, um clube como o Corinthians, às vezes quando está afundado na zona de rebaixamento, não sai, irmão. Para você é quase como se fosse um carro atolado, muito difícil, sem tração 4x4, muito difícil sair. Ele não só saiu, como meteu o time na Libertadores. É verdade que as eliminações na Sul-Americana e na Copa do Brasil deixaram muito a desejar. O Corinthians deixou muito a desejar no jogo, especialmente no jogo da volta contra o Racing, e muito no jogo da volta contra o Flamengo, né, jogando com a mais praticamente 70 minutos. O Corinthians não conseguiu fazer nada. Ok. Mas a realidade é que o Corinthians termina o Brasileiro com 9 vitórias seguidas e botando o time na Libertadores. Neste ano, tem esses reveses aí dos jogos da Libertadores que foram, repito, inaceitáveis, mas dentro do Campeonato Paulista faz um bom Campeonato Paulista. Um Campeonato Paulista que foi muito comemorado pelo Corinthians e acho que tá ok comemorar, não tem nenhum absurdo, até porque se ou você comemorava ou você seria derrotado pelo Corinthians, pelo Palmeiras, dentro da sua casa, para o Palmeiras ser tetracampeão. Então, assim, não vejo nenhum problema. Muita gente, absurdo. Não, tinha que comemorar mesmo. Tinha que comemorar. Não dá para você achar que o ano tá ganho porque ganhou o Campeonato Paulista. É outra coisa. Mas a comemoração tinha que acontecer mesmo. E nessa comemoração você enche o Ramon Dias e o Emiliano Dias de elogios. E isso vira pó 20 dias depois. E aí não tem como você dissociar isso. Não tem como você dissociar isso da entrevista dada pelo Memphis Depay na zona mista da Neoquímica Arena depois da derrota de 2-0 para o Fluminense. Para mim, na minha visão, por mais que oficialmente o Corinthians diga que não, na minha visão, a entrevista do Memphis Depay terminou de derrubar o Ramon Dias. É como se o Ramon Dias tivesse tropeçado tropeçou no tapete da sala, tá desequilibrado, tentando, e aí vem a entrevista e pum, termina de empurrar. É impossível você dissociar isso, pelas coisas que o Memphis falou, e em especial 2 questões. Uma, dizendo que o Corinthians é muito frágil defensivamente. Eu vou aqui resumir, a gente não vai falar de tudo que ele falou lá, mas ele falou muita coisa, inclusive falando sobre elenco, inclusive falando sobre jovens, mas eu vou pegar 2 especial. Uma ele falando que o Corinthians se defende muito mal, que o Corinthians tem muitos problemas para se defender, que o Corinthians falta uma organização defensiva ao Corinthians, e a outra ele dizendo que em alguns momentos falta uma bagagem tática ao Corinthians. Falta, no popular, ele falou assim, falta um treinador que
tire um pouco mais no aspecto tático do time. Isso, para mim, na minha opinião, por mais que digam, que a diretoria diga que não influenciou, e isso dito por setoristas que têm muita informação dentro do Corinthians, essa entrevista desse jeito acabou de derrubar o Ramon e o Emiliano. Muita gente viu o Memphis falar isso justamente porque ele está no Brasil, porque ele não tem muito compromisso. A minha opinião é o contrário. Eu acho que o Memphis, se ele estivesse cagando para o que ele está fazendo aqui no Brasil, ele justamente não daria essa entrevista. Porque essa entrevista só expõe. Eu acho que o fato do Memphis ter dado essa entrevista mostra compromisso dele com o Corinthians. Ele até em determinado momento diz que está pensando em renovar, que quer estender o contrato e tudo. Então, a minha percepção, respeito quem pensa o contrário, mas a minha percepção é que a frase do Memphis é uma frase de quem está se importando muito com o Corinthians. Porque se ele não estivesse cagando, ele passava direto e falava, tô nem aí, irmão, se vai ser o Ramon, se vai ser o Dorival, se vai ser outro, não tô nem aí. Não, acho que a entrevista é de quem está comprometido. Só para pontuar. Mas foi uma entrevista que, na minha visão, acabou de empurrar o Ramon Dias para a queda. Então, assim, por que isso? Porque ele tá falando de coisas que a gente ouve no noticiário do Corinthians. A gente viu alguns jornalistas de credibilidade, alguns com zero, tá? Alguns que falaram isso, na minha visão, têm zero credibilidade. São pessoas que eu não repercuto de jeito nenhum, porque eu não acredito em nada que elas falam. Outros que falaram sobre isso, eu já acredito, dizendo que os jogadores do Corinthians estavam reclamando de uma falta de bagagem tática da dupla Ramon Dias e Emiliano Dias. Outros disseram que já tinha um desgaste de relacionamento, dizendo que o Ramon era muito fechado, que o Ramon era muito, né, e que, ao mesmo tempo, o Emiliano dava uma equilibrada, num papo mais amistoso, numa resenha, aquela famosa resenha morta, mas eu não vou nem entrar por esse lado aí, porque, até onde eu vejo, não era um desgaste era o desgaste elenco com o treinador, que era com o Mano Menezes no próprio Corinthians, né? Se a gente volta ao Paulistão de 2024, dava para ver que a relação Mano Menezes com o elenco do Corinthians já estava completamente desgastada. Não parecia ser isso do Ramon. Então, acho que a declaração do Memphis derrubou, ou terminou de derrubar, para ficar mais coisa, terminou de derrubar o Ramon Dias. Porque não faz nenhum sentido para mim, 20 dias atrás, todo mundo do departamento de futebol, ou as principais referências do departamento de futebol do Corinthians estarem elogiando demais o trabalho, e depois de 20 dias ele ser demitido sumariamente por causa de um resultado fora do padrão, que foi a derrota para o Fluminense. Dito isto, todo mundo dizendo que o nome é Dorival Júnior. Talvez quando você esteja vendo esse vídeo, Dorival já seja até o treinador do Corinthians. Não sei. Mas, considerando que a entrevista do Memphis teve um papel tão relevante na demissão do Ramon, me preocupa o nome do Dorival Júnior. Por dois motivos. Se o problema do Corinthians era uma fragilidade defensiva, em especial uma fragilidade defensiva na hora de se defender em um losango, isso foi uma coisa muito falada, né? E por todos nós. Mas o Ramon insiste no losango, o losango defende pessimamente os lados, o Corinthians não tem laterais. Depois da chegada do Angileri, que foi outro nome indicado pelo Ramon Dias e pelo Emiliano, tá? O Angileri, que hoje é titular absoluto do Corinthians, porque é muito à frente dos outros dois, do Hugo e do Bidu. Até a chegada ali, defende mal, o Corinthians não tem laterais muito bons defensivamente.
Acho que de lá para cá o Mateuzinho até melhorou demais defensivamente, mas na realidade lá do ano passado, por exemplo, era uma realidade do Corinthians se defender. O Dorival, o grande trabalho do Dorival pós-pandemia, o Flamengo de 22, era um Flamengo frágil defensivamente no losango. Não se engane. O Flamengo de 22, ele não se defendia bem, não. E é só você pegar os jogos ali, só você pegar semifinal de Copa do Brasil, jogo da volta contra o São Paulo no Maracanã, até o jogo da ida mesmo no Morumbi. O Flamengo faz um ótimo começo de jogo, depois o São Paulo tem várias oportunidades, e no jogo do Maracanã o Flamengo faz um gol cedo ali, mas o Flamengo ainda sofre defensivamente. O Corinthians, na decisão da Copa do Brasil, pega o jogo do Maracanã, tudo bem que o Flamengo estava muito desfalcado, não tinha volante, né? O João Gomes estava suspenso, o Vidal se machucou. Então, assim, mas o Flamengo não se defende, o Flamengo do Dorival não se defendia bem com o losango. O Flamengo do Dorival pegou vários jogadores na melhor forma recente deles. Aquele segundo semestre do Dorival é o melhor jogo do Dorival, do Everton Ribeiro em muito tempo, a melhor fase do Arrascaeta em muito tempo, um Pedro letal, um Gabigol jogando demais. Foi a última vez que o Gabigol jogou muito, foi naquele segundo semestre de 22 com o Dorival. Um Rodinei voando. Então ele pegou jogadores de muita capacidade e que estavam no ápice e que se desdobraram para tentar defender o que o Everton Ribeiro fazia, o que o Gabigol fazia. Mas, no geral, o Flamengo do Dorival, o Flamengo que ganhou Libertadores e Copa do Brasil, se defendia mal. E eu não precisa nem recorrer agora à seleção brasileira, a forma como a seleção brasileira se defendeu com o Dorival. Aí, juntando o trabalho do Diniz e do Dorival, a seleção brasileira é a pior defesa das eliminatórias dentre os times que estão indo para a Copa do Mundo. Então, assim, se o problema era a defesa, e especialmente se o problema era se defender num losango, não faz sentido. A fala do Memphis se choca com a contratação do Dorival. Quando se fala em bagagem tática, quando se fala num treinador de renome, eu imagino que o Memphis esteja comparando os treinadores que ele tem aqui com os treinadores que ele teve na Europa. O Dorival vai resolver isso? Tenho minhas dúvidas. Acho que o Dorival é ótimo técnico para vários contextos, mas se você está falando em bagagem tática, se você está falando em um técnico de renome, considerando a visão do Memphis, e aí eu estou falando, partindo do princípio que a visão do Memphis, que a declaração do Memphis foi muito preponderante para o Ramon ser demitido, é uma questão. O Dorival vai atender a isso? Considerando que o Dorival aceite, acho que é algo para se trabalhar. Acho que é algo a ser considerado. Tem aí uma questão que, lá em 2023, ainda com a gestão anterior, a gestão lá do Ilho, o Dorival tinha sido escolhido como técnico do Corinthians, só que o Corinthians demorou a demitir, acho que o Lucha, e quando o Corinthians deu o gás lá, o São Paulo já estava na casa do Dorival fechando o negócio. Então ficou essa memória ali. Lógico, a diretoria mudou, não sei se a diretoria passada falou alguma coisa com essa, imagino que não, porque já que não se dão bem, mas dentro do Corinthians ficou esse gostinho de você você ter perdido o Dorival e que acabou dando certo, bem certo no São Paulo, né? No São Paulo, o Dorival ganhou a esperada Copa do Brasil, que faltava na galeria de troféus do tricolor paulista. Mas é uma reflexão aqui. Eu acho que o Dorival é um bom treinador para um contexto assim. Agora, se as coisas que o Memphis reclamou na entrevista da Zona Mista lá, contra o Fluminense, foram tão relevantes assim para a demissão do Ramon Dias, o Dorival não resolve
pelo menos alguns deles, pelo menos 2 deles, né? A fragilidade defensiva e o renome, a bagagem de um treinador muito relevante na visão do Memphis, tá? Por mais que o Dorival venha de uma passagem pela seleção brasileira. Tem um outro ponto aí, que ontem eu conversava com o Pedro Fiorelli, que é produtor e comentarista da TNT Esportes, e que acompanha muito ligado ao Corinthians. O Corinthians pode tomar transfer ban agora para resolver as questões do Garro e do Félix Torres, que estão lá no Tribunal Arbitral do Esporte na Suíça. E envolvendo isso daí, dá na casa de 50 milhões de reais que o Corinthians tem que pagar ao time agora eu me esqueci qual é o time lá que era do Félix Torres, e que tem que pagar, time mexicano, né, do Félix Torres, e tem que pagar ao Tadieres pelo Garro. Aí, ou o Corinthians arruma algum dinheiro para pagar, ou o Corinthians vai tomar transfer ban até pagar. Uma forma de arrumar dinheiro seria vender jogador. E aí, as questões de elenco que o Memphis reclamou, inclusive citando que jogadores jovens são bons e tudo, mas que às vezes tem problemas, como é que vai ficar essa questão do elenco? Como é que vai ficar? O Dorival vai conseguir, no mínimo, manter esse elenco? Ou o Corinthians vai ter que vender jogador para fazer esse caixa para pagar isso? E aí, vendendo, vai repor na mesma qualidade? Sem dinheiro? Sem caixa? Como vira e mexe diz o presidente Augusto Melo? Então, assim, tem uma questão aí que é um outro ponto da declaração do Memphis. Era isso que eu tinha para falar. Também tem um ponto, né? O Memphis, que é um técnico de renome. Que técnico de renome vai vir para o Corinthians agora? Nessa situação? É um outro debate. Mas muitas coisas que o Memphis criticou acabam valendo também para o trabalho do Dorival Júnior, caso ele efetivamente chegue. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa da demissão do Ramon? O que você pensa das declarações do Memphis? O que você pensa da chegada do Dorival? Tudo isso você faz aqui embaixo. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado do vídeo. Baixa o app do Flash Score, totalmente de graça para você. Você baixa e não paga nada, nem para baixar, nem para usar. E tem o aplicativo que vai te dar vários elementos para acompanhar futebol. Estatísticas, acompanhamento em tempo real, resultado, classificação. Tudo isso de graça no seu celular. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.